passa a debater sobre políticas públicas, sempre vem novas vertentes de discussões e a gente quer debater aqui para, se possível, ficar horas e horas aqui discutindo sobre essas temáticas. Quando eu recebi o convite e tive a oportunidade de ter acesso a esse tema, eu fiquei a me perguntar a respeito do que traria para vocês aqui nessa tarde. Se algo mais abstrato, relacionado às políticas públicas como um todo, ou se algo mais pragmático, algo mais do cotidiano, de uma política pública específica, de uma análise de uma política pública específica sobre um direito social específico. E aí eu fiquei com essa segunda opção. Nós trabalhamos lá no programa com uma análise do Poder Judiciário, tanto a parte de judicialização da política, como de ativismo judicial, como também da parte de nova economia institucional, análise do custo de transação, essas temáticas, e também das políticas públicas judiciárias. Pensando nisso, eu quero tratar aqui nessa tarde de um direito específico chamado acesso à justiça. E antes de adentrar a esse tema, eu gostaria de fazer uma pergunta rápida aqui à plateia. Quantas pessoas que aqui estão hoje já necessitaram demandar judicialmente ou já foram demandadas judicialmente em alguma situação? Por favor, levantem a mão aqui. Já precisaram demandar ou foram demandadas judicialmente? Pouquíssimas pessoas. Mas a questão do acesso à justiça é algo que nós, vez ou outra, nos deparamos ou com a nossa própria pessoa ou com alguém, algum familiar, alguém na nossa casa, necessitado de fazer uso do Poder Judiciário e do Poder Jurisdicional. Quando eu falo em acesso à justiça, eu falo não simplesmente do direito que a gente chama de direito de petição, que é simplesmente a provocação judicial, mas de um acesso à justiça efetiva, de uma justiça que traga resultados, de uma justiça que traga uma satisfação ao jurisdicionado. No ano de 2013, eu levantei uma discussão a respeito de uma nova vertente de um princípio que nós chamamos de devido processo legal. Quem trabalha com direitos fundamentais aqui já deve ter pesquisado a respeito da temática, porque você tem no desenvolvimento, no histórico do desenvolvimento do princípio do devido processo legal, fases. E a primeira fase do devido processo legal, a fase que nós chamamos de do due process of law, mas um due process of law mais procedimental, ela se preocupava tão somente com a aplicação das regras procedimentais pelo magistrado. Então, o magistrado, quando ele se deparava com uma situação à sua frente, ele simplesmente, pré-ordenadamente, aplicava a legislação sem fazer um juízo de razoabilidade daquela legislação. O que acontece? Após os horrores da Segunda Guerra Mundial, começaram-se a se discutir sobre a essência da legislação em si, né? Sobre o teor da legislação em si, o teor da legislação processual também. Feito isso, nós temos aí uma segunda fase do devido processo legal, que nós chamamos de devido processo legal substancial. Esse devido processo legal substancial, ele vai dizer que não basta tão somente o magistrado aplicar a regra pré-ordenada naquele caso concreto. Essa regra, para que ela seja aplicada, essa regra ela também tem que ser uma regra proporcional, tem que ser uma regra razoável. Sendo que, atualmente, essa fase procedimental e essa fase substancial não mais atendem às nossas expectativas. Nós estamos nos deparando agora com uma terceira vertente do devido processo legal, que nós chamamos de uma análise do devido processo legal, abarcando a situação de efetividade do direito. Não são poucos os casos em que você tenha o cumprimento pelo magistrado do devido processo legal procedimental, do devido processo legal substancial, ou seja, a regra é uma regra razoável. No entanto, você não tem uma prestação jurisdicional efetiva. E isso pode se dar por inúmeras situações. A mais famosa delas é o tempo, né? Infelizmente, hoje, quando nós falamos em justiça estadual, quando alguém precisa demandar judicialmente alguém que em um processo que tramite na justiça estadual, nós estamos vivendo um caos em relação ao tempo de resposta da prestação jurisdicional. Esse tempo de resposta da prestação jurisdicional, em determinadas situações, faz até perder aquele direito que você inicialmente foi motivado a buscar a ajuda do Estado jurídico.
Pensando nessa perspectiva, eu trouxe alguns dados aqui para vocês, coletados do próprio CNJ em relação a essa situação, e pensei em trazer a análise de uma política específica nesse sentido, o que é que o CNJ está fazendo em termos de políticas públicas judiciais para tentar combater ou minimizar essas situações. Esse primeiro gráfico aqui que eu estou trazendo para vocês, que trata, vou até afastar aqui um pouco, para o pessoal visualizar melhor, se reporta em milhões de processos. Esse número aqui está dado em milhões de processos não criminais pendentes de julgamento, certo? Apenas no primeiro grau de jurisdição, para quem não tem afinidade com a estrutura do Poder Judiciário, nós temos o Poder Judiciário dividido em graus de jurisdição. Nós temos o primeiro grau, que é o juiz singular, que nós chamamos aquele primeiro juiz ali que analisa a sua situação. Nós temos o segundo grau, que seria, em se tratando de justiça estadual, os tribunais de justiça. O nosso aqui fica sediado em João Pessoa. E nós temos um terceiro grau de jurisdição, representado pelas cortes superiores, STJ, STF, ou uma corte superior da justiça especializada, como é o TST, como é o Superior Tribunal Militar. Nós temos dados aqui de 2009 a 2016. Vocês vejam que em 2009 nós tínhamos pendentes de julgamento processos não criminais, então aqui já tinha uma gama infinita de processos aqui desse dado. E também só da Justiça Estadual, então aqui não está incluso Justiça Federal e as justiças especializadas, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, por exemplo, e a Justiça Militar. Nós tínhamos em 2009 42,93 milhões de processos não criminais pendentes de julgamento. E esse número passou para 2016 para 53,51 milhões de processos pendentes de julgamento. É um crescimento de aproximadamente aí 25%. Se nós olharmos aqui a linha de tendência, nós vemos que a linha de tendência ela é crescente. Eu fiz a questão de colocar a equação do gráfico aqui para vocês. Vocês veem que o sinal aqui é positivo. Então, se nós partirmos dessa linha de tendência e fôssemos gerar previsões e utilizássemos dessa equação do gráfico aqui para gerar previsões para um determinado ano, nós veríamos que o resultado seria positivo. Então, se quiséssemos gerar uma previsão para daqui aos próximos 10 anos, esse número seria ainda maior. Recentemente, o CNJ publicou, através do Justiça em Números, os dados de 2017, mas eu ainda não tive tempo para tratar esses dados e trazer para vocês aqui. Mas nós temos aí um período até significativo de 8 anos, que já dá para perceber que esse número do primeiro grau ele é crescente. Feitas essas considerações, trouxe também aqui os dados do segundo grau, que assim, é bem menor a quantidade se comparado com o primeiro grau, porque são grupos de desembargadores que analisam decisões oriundas de todas as instâncias. Então, assim, quando você tem um processo que a parte não recorre, ou que ele é extinto ali sem análise do mérito, e também que a parte não recorre, esse processo não chega no segundo grau. Da mesma forma que no primeiro grau, nós temos aí uma linha crescente de número de processos pendentes de julgamento. Nós saímos de 1,54 milhões de processos de segundo grau. Lembrando, são processos pendentes de julgamento, processos de natureza não criminais, processos cíveis, relacionados a direito do consumidor, relacionados à fazenda pública. Partimos de 1,54 milhões para 2,12 milhões. Houve um período de variação no ano de 2014 para 2015, houve uma redução nesse número, de 1,99 milhões para 1,72, mas de 2015 para 2016 já teve uma leve crescente. Sendo que aí, quando você faz essa análise de todo o período histórico, você vê que a linha de tendência ainda é crescente. Perceba que a equação do gráfico também é positiva. Somando-se os dois dados, do primeiro e segundo grau, nós temos em 2016 mais de 55 milhões de processos pendentes de julgamento. São 55 milhões de pessoas, ou famílias, ou grupos de pessoas esperando uma prestação jurisdicional do Estado. Essa
essa terceira, na verdade, esse terceiro gráfico, essa terceira fonte de dados, nós temos aqui o número de casos novos por ano. Então, anteriormente nós tínhamos o número de casos pendentes de julgamento e agora nós temos aí o número de casos novos por ano que são acrescidos àqueles casos pendentes de julgamento. Percebemos que houve uma leve redução de 2009 para 2011, saímos de 6,18 milhões de processos novos para 5,95. Houve uma crescida vertiginosa de 2011 para 2012 e de 2012 a 2016, onde nós já tínhamos aí a participação, aqui também, mas uma participação mais efetiva do CNJ, você percebe uma redução do número de casos novos, ou seja, as pessoas estão demandando menos, estão buscando menos a prestação jurisdicional. Algumas literaturas fazem entender que essa descida vertiginosa no período de 2002 a 2016 decorre justamente da falta de confiança no Poder Judiciário, ou seja, o Judiciário não está mais conseguindo dar conta dos problemas sociais que são levados a TI para decidir, mas ainda assim a linha de tendência permanece positiva. Ou seja, houve variação, houve um período, temos aí um período que é decrescente, mas ainda assim a linha de tendência é positiva. A tendência, estatisticamente falando, é desse número aumentar, né? Ou permanecer ao menos estável, aí, né, variando na casa dos 6 milhões de processos ano, processos novos. Nessa situação, eu trouxe aqui um índice criado pela FGV, um índice muito interessante, que é o índice de confiança na Justiça do Brasil. Esse índice de confiança na Justiça do Brasil leva em consideração não só desconfiança relacionada à corrupção, como nós temos lá no índice de confiança relacionada aos políticos, ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo como um todo, mas de satisfação com a prestação jurisdicional. E aí ele leva em consideração dois subíndices, que é o subíndice de confiança e o subíndice aí comportamental, no sentido de que se as pessoas elas sentem segurança em demandar justiça, se os custos delas demandar justiça hoje são menores do que os benefícios. Então, se esses benefícios eles suplantam os custos, teoricamente, baseado nessas informações, e falando aqui, trazendo a questão de racionalidade, as pessoas tenderiam a demandar mais a justiça. Sendo que aí, essa variação de 2009 a 2017, ela é decrescente. Isso quer dizer que a população brasileira, ela, a cada ano que passa, vem reduzindo a sua confiança no Poder Judiciário. No Poder Judiciário, certo? O que é que o CNJ tem feito para mudar essa realidade? Visto que é uma situação peculiar, porque o Poder Judiciário, como nós sabemos, praticamente não tem a contabilidade. O ideal democrático dentro do Poder Jurisdicional, ele é dentro do processo. Então, quando nós falamos em ideal democrático do Poder Legislativo e no Poder Executivo, e pensamos em contabilidade, nós pensamos no voto. E quando nós pensamos no voto, nós pensamos em uma forma de responsabilizar aquele candidato, premiando ou penalizando ele com voto ou não voto. Sempre que no Poder Judiciário nós não temos isso. O ideal democrático ele é dentro do processo, o juiz ele é obrigado a ouvir as partes, a permitir que as partes se manifestem, permitir que as partes participem efetivamente do processo, para que dentro do processo esse ideal democrático seja garantido. O CNJ, como nós sabemos, ele foi instituído pela Emenda Constitucional número 45 de 2004 e teve sua fundação em 2005. De 2005 até mais ou menos meados de 2008, 2009, o CNJ ficou meio que num período nebuloso. Muitas críticas sobre qual seria a função efetiva do CNJ, o que efetivamente esse CNJ deveria fazer, críticas de todos os poderes, do Poder Judiciário, os juízes também se sentiram meio que numa situação desconfortável, porque você teria aí um órgão fora dos três poderes, meio que controlando um poder, né, porque efetivamente isso ocorre, existe uma hierarquia, existem ditames aí do CNJ e direcionado aos órgãos jurisdicionais, mas o CNJ de 2009 para cá ele vem tendo uma atuação muito efetiva nesse sentido. Desde 2009 ele começou a trabalhar com metas.
Então, de 2009 até 2018, eu calculei aí 93 metas estabelecidas pelo CNJ para tentar minimizar essa situação. Essas 93 metas são metas nacionais. Existem ainda metas específicas para o juiz singular, metas específicas para a Justiça do Trabalho, metas específicas para os tribunais superiores. Então, só de metas nacionais gerais, nós já temos aí 93 metas. Quem trabalha com a parte de administração pública, de políticas públicas, sabe que o estabelecimento de metas é uma ferramenta bastante interessante quando você quer trazer efetividade àquela situação. Além dessas metas, em 2010, através da resolução número 125, o CNJ criou os núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de conflito, os chamados núcleos, e responsáveis pela implantação dos Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania, os chamados SEJUSC. O que é que esse SEJUSC faz? De um tempo para cá, todos os processos que você demanda judicialmente, eles vão para uma câmara de conciliação, antes de realmente triangularizar a relação processual, ou seja, antes de chegar ao juiz e o juiz intimar a parte para que ela apresente defeito. Nessa situação, o Poder Judiciário ele dá a oportunidade das partes entrarem em consenso, conciliarem, não levarem esse processo a cabo, chegarem numa resolução e logo no começo do processo já matarem a discussão ali. Falando das metas do CNJ, nós trouxe aqui, vou dar uma corridinha porque já está em cima do tempo. São 8 metas do CNJ para 2018 relacionadas à Justiça Estadual, 7 delas têm ligação direta com a redução expressiva de processo. Para você ver a preocupação do CNJ nesse sentido. Apenas a 8 aí, diz respeito à questão da mulher. O SEJUSC, propriamente dito, os objetivos da implantação dessa política pública judiciária é a pacificação social, a solução e prevenção de litígios judiciais e de reduzir a excessiva judicialização dos conflitos, a quantidade de recursos e de execução de sentenças. Baseado nessas informações, eu fiz um estudo com os 27 tribunais de justiça estadual do Brasil para tentar medir a eficácia do SEJUSC, ou seja, se os objetivos do SEJUSC em relação aos seus resultados, eles estão sendo atendidos. Ou seja, se essa política pública judiciária ela está sendo eficaz. A unidade de análise são os 27 tribunais, o período vai de 2009 a 2016, o número de casos de 216, porque você multiplica o número de tribunais pelo período. A variável dependente aí foi a presença ou não de SEJUSC implementado por determinado tribunal, naquele caso específico. Então aí nós temos uma variável binária, uma dummy, uma variável categórica binária, e as variáveis independentes são a taxa de congestionamento dos processos, primeiro e segundo grau, o número de processos baixados por casos novos, primeiro e segundo grau, e o número de casos pendentes de julgamento, primeiro e segundo grau. Então, são variáveis independentes que tentam refletir os objetivos relacionados ao SEJUSC, a implantação do SEJUSC. Qual era a hipótese? Se o SEJUSC realmente é eficaz, ele vai trazer resultados significativos nessas variáveis independentes. Um exemplo, a taxa de congestionamento dos processos, que tenta medir os processos represados, os processos que faltam ser analisados, que estão ali pendentes de julgamento. Se a hipótese se confirmar, se o SEJUSC realmente está sendo eficaz, o sinal seria negativo, ou seja, haveria uma redução na taxa de congestionamento depois da implementação do SEJUSC e apresentaria significância estatística. O método utilizado em função da variável dependente ser uma binária, uma variável categórica, é a regressão logística, e a fonte dos dados são os dados coletados do CNJ através de justiça pública. Feita a regressão logística, nenhuma das variáveis independentes apresentou significância estatística. Nenhuma delas. Isso já implica dizer que essa política pública, que deveria ter sido implementada desde 2010, diga-se de passagem, mas os tribunais só implementaram elas efetivamente em 2014, não estão trazendo resultados significativos sobre nenhuma dessas variáveis independentes. Ou seja, não houve melhora na taxa de congestionamento, não houve melhora no número de processos baixados por caso novo,
que aqui esse sinal deveria ser positivo. O sinal foi positivo e não apresentou significância estatística, ou seja, depois da implementação do SEJUSC, se o SEJUSC fosse eficaz, haveria um aumento do número de processos baixados, já que pressupõe que as partes conciliando mataria por aquele processo ali logo de início e aquele processo seria baixado. Não houve significância no número de casos pendentes de julgamento, nem no primeiro, nem no segundo grau. Meio que encucado com essa situação, eu peguei os números absolutos de SEJUSC implementados pelos tribunais, aqui em Campina Grande nós temos 2, e fiz uma regressão linear em relação aos números de processos baixados. E, interessantemente, apresentou significância estatística o número de processos absolutos do SEJUSC com o número de processos baixados. Ou seja, quanto mais SEJUSC implementados, maiores seriam o número de processos baixados. Feita essa situação, eu fiz uma nova regressão logística, tomando como base agora os 5 maiores tribunais do nosso país e os 5 tribunais que têm o maior número de SEJUSC implementado. Qual é a situação aqui? Ora, se o número de SEJUSC implementado realmente apresentar significância estatística, a regressão logística aqui vai mostrar. Né? Então, se esse SEJUSC implementado pelo tribunal foi eficaz, ao menos nesses 5 tribunais aqui, o resultado deverá ser um resultado estatisticamente significativo. Os tribunais analisados foram o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça da Bahia, o Tribunal do Ceará, de Minas Gerais e do Paraná, que são os 5 tribunais com maiores números de SEJUSC implementados até hoje. Significância zero. Nenhuma das variáveis apresentou significância estatística, mesmo nesses tribunais. Quem está mais afeito à metodologia vai logo dizer, ó, já começou errado. Abandonou o método de aleatorização. De fato, abandonei o método de aleatorização, de randomização, peguei só os tribunais com maiores números de SEJUSC implementados e ainda assim o SEJUSC não se mostrou eficaz. O que é que isso quer dizer? É dinheiro público jogado no lixo. Dinheiro meu e seu que ao longo de 5 anos aí não mostrou resultado nenhum. A falar em política pública é lançar um olhar sobre a qualidade da política. Em que medida uma política ela se justifica por si só? Então não é simplesmente fazer uma política pública que abranja vários setores da sociedade apenas para dar uma resposta social. Essa política ela tem que ser eficaz. Essa política ela tem que trazer resultados. Para cada SEJUSC desse nós temos um juiz direcionado, ao menos 2 conciliadores, nós temos a possibilidade da atuação de um juiz adjunto e nós temos a possibilidade de atuação de advogados, promotores e defensores públicos. Então, se você quer direcionar um juiz para coordenar o SEJUSC, você pode remanejar um juiz já adequado ou você pode fazer um concurso público para contratar um juiz específico para essa situação. Em ambos os casos, você tem recurso público sendo gasto. Você tem custo. Porque se você contrata um novo juiz só para essa política, você tem um custo. Se você tira um juiz de uma vara para direcionar apenas para essa política ou para acumular, que é o que na prática acontece, você termina tirando o tempo do juiz de decidir naquela vara que ele estava e, efetivamente, um custo social está sendo pago em função dessa medida, porque a vara que aquele juiz estava responsável vai ser significativamente afetada pela ausência de tempo que dele estar ali trabalhando, dos profissionais estarem ali efetivamente decidindo as situações. Só para encerrar, eu sei que esgotei meu tempo por 3, 4 minutos. Não era o objetivo do estudo, inclusive esse resumo ele foi aprovado agora recentemente para a apresentação do 2º Seminário de Centro Internacional de Ciência Política lá na Federal do Rio Grande do Sul. Não era o objetivo do estudo tentar achar soluções, aliás, tentar identificar problemas, mas sim se era eficaz ou não. Mas baseado no que a gente analisou, e baseado nos dados, baseado também na vivência prática da situação, nós podemos identificar aí pelo menos 3 situações que corroboraram com a ausência da eficácia dessa política pública. A primeira delas seria a ausência de mudança efetiva dos modelos de audiência de conciliação. Essa política pública, ela foi baseada em 2 legislações que a precederam.
a lei dos juizados de pequenas causas e, posteriormente, a lei dos juizados especiais cíveis, que foi que revogou a lei dos juizados de pequenas causas, mas que até hoje muita gente chama o juizado especial de juizado de pequenas causas, porque tem esse ranço histórico aí da legislação anterior. Os juizados de pequenas causas e os juizados especiais, eles têm a cultura, os juizados de pequenas causas tinham e o juizado especial tem a cultura de promover uma audiência de conciliação prévia. Foi baseado nesse tipo de política que foi criado o SEJUSC. Sendo que, analisando a literatura, nós podemos qualificar esse tipo de política pública como uma política incremental. Tentou-se ali fazer modificações pontuais nesse tipo de política em relação às audiências que vinham sendo realizadas anteriormente, sem que, para quem milita, para quem passou por duas audiências desse tipo, no juizado especial e agora no SEJUSC, vê que a diferença não existe. Então, assim, foi meio que trocar 6 por meia dúzia. Tá entendendo? Perda de agência, uma possível perda de agência. Talvez as regras estabelecidas pelo CNJ não estão sendo cumpridas efetivamente como devem ser pelos tribunais, né? Então aí você tem aí o principal agente sendo interferir nessa situação, identificando uma perda de agência, ou uma ausência de aptidão técnica dos conciliadores. Porque você tem cursos, inclusive a resolução do CNJ estabelece que os conciliadores eles devem passar por uma preparação em um curso específico de conciliação. Então você tem curso de métodos e técnicas de conciliação e mediação. São coisas distintas, certo? Talvez os profissionais que estejam atuando nessa política pública judiciária não tenham aptidão técnica suficiente para conduzir as partes a comporem, a chegarem numa composição amigável. Muito obrigado.